Amém. Irmãos, Romanos capítulo 1, eu vou tratar hoje daquilo que é o assunto do nosso momento, ou melhor, talvez do meu momento. Isso, nosso como igreja, mas aquilo que está muito na minha cabeça. Que, assim, a igreja de Cristo, ela tem algumas funções e dentre elas é julgar, tá? As pessoas falam assim, não julgueis, mas isso não é correto. A igreja tem a função e a obrigação de julgar diversos casos, inclusive julgar quando for o caso, por exemplo, de expulsar pessoas da igreja ou de repreender irmãos e pastores que estão em pecado. A igreja tem a obrigação de julgar. E dentro dessa obrigação, eu vivo nesse momento agora uma apreensão constante que toma conta da minha mente, por conta de algumas acusações que sofri. E uma das coisas que percebo é que a nossa igreja, ela é uma igreja que sofre muitas acusações. Os membros da nossa igreja sofrem muitas acusações e, no geral, são falsas acusações até que, onde nós sabemos, não são confirmadas. Mas há um empenho, uma dedicação de fazer com que essas acusações sejam aceitas como verdade. Há uma força muito grande. E pensando sobre isso, por quê? Porque tal qual a igreja tem esse papel de julgar, outras entidades também têm. O Ministério Público vai julgar se vai levar adiante ou não alguma coisa, a polícia, o juiz, esses órgãos, eles têm essa obrigação de julgar. Com base nisso e pensando nessa função, eu venho aqui trazer esse texto para a nossa reflexão, que é um texto que fala um pouco sobre esse nosso mundo de hoje e algumas características e qualidades que alguns homens que recebem certas acusações desfrutam, que são características ligadas a fofocas, a murmurações, pessoas que, ao receberem acusações, transformam e abrem suas bocas para transformá-las em coisa ociosa, uma boca vã, uma boca difamadora. E possivelmente estaríamos falando então de pessoas irreconciliáveis. Então há um cuidado que precisamos ter, nós como igreja, ao também recebermos acusações de outras pessoas. Irmãos, eu acredito que a salvação futura do casamento, da instituição do casamento, virá através das igrejas. Eu acredito que muito em breve, devido à legislação brasileira ser tão ruim, tão fraca, eu acredito que há um caminho natural da sociedade brasileira de abordar outros meios de justiça. E dentre outros meios de justiça, um já existe, que é a arbitrariedade. Estou falando só de forma geral, Ou seja, duas partes, comprador e vendedor de um imóvel, por exemplo, elegem um tribunal arbitral para julgar os seus casos. Eu acredito que isso irá crescer e frutificar bastante no Brasil, em especial, não sei se isso ainda é possível, mas acredito que virá a ser, nos casos de família. No futuro, se houver uma salvação para os casamentos do futuro, um dos caminhos é esse. Pais que têm filhos, pais que têm filhas, vão se reunir, vão eleger uma instituição, por exemplo, o pastor da igreja, e vai eleger essa figura como sendo intermediário julgador entre as causas daquela família ali. E eu acredito que isso salvará os casamentos no futuro. Ou seja, pode não acontecer, isso é mais o meu desejo do que uma crença de fato, é um desejo que isso aconteça no Brasil. E aí serve para católicos também. A pessoa que casou, independente da religião deles, se eles confiam naquela religião lá para gerir aquele casamento, o Estado não tem que intervir em nada disso. Se as pessoas vieram até a nossa igreja e colocam esse casamento, quem está consagrando o casamento é Deus. Então, quem o Estado é para intervir naquilo que Deus uniu? O que Deus uniu, o homem não separa. Então, a instituição correta é aquela instituição ali deles, que eles casaram, que são testemunhos, que viram, que conhecem o marido, conhecem a esposa, conhecem a família de um e de outro.
vão saber as nuances de cada caso. Bom, posto isso, vamos a Romanos 1. A partir do 29 vai dizer assim: estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Então há uma característica comum desses que são pessoas que são murmuradas. Aqui o texto está falando daqueles que se entregaram às paixões carnais, tá? Só para deixar claro. Mas também está falando desse todo o espectro e conjunto de coisas e elementos que identificam uma pessoa como sendo, por exemplo, maliciosa, cheia de engano, murmuradora, difamadora, injuriadora, soberba e presunçosa, inventora de males. E essas pessoas que murmuram, que difamam, que injuriam, que fazem acusações falsas, que promovem, que não investigam de forma correta, elas são infiéis nos contratos. É por isso que, se você perguntar qual é a principal característica de um político no Brasil, as pessoas, no geral, vão dizer o quê? Corrupto. Quer seja um político específico corrupto ou não, a característica que se atribui, no geral, é essa, a de corrupção. Por quê? Porque há uma infidelidade nos contratos. E isso é horrível. Por quê? Porque nós casamos, nós construímos coisas, fazemos nossas casas, nosso imóvel, fazemos nossa construção da nossa família, tudo com base em contratos um com o outro. Um compra, o outro vende, um aceita casar, o outro também. E assim você vai construindo uma sociedade. Por isso, a fidelidade no contrato é fundamental. E isso está em decadência. Também a ligação entre a infidelidade nos contratos e as características de murmuração, de difamação, de injuriar, ou seja, de acusar pessoas, né? E tudo isso como sendo parte de uma invenção de mal, de males. Efésios 4, 29 vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então há um incentivo da Bíblia para que nós tenhamos cuidado com o que vamos falar, de maneira a zelar para que as nossas palavras venham a edificar outras pessoas. Toda palavra que não edifica é torpe, em tese, pelo que a gente está, dedução lógica aqui. Mateus capítulo 12, verso 36, Jesus vai dizer: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então nós precisamos refrear a nossa língua. Nós precisamos refrear a nossa língua. E a igreja, muitas vezes, é estimulada e deve, sim, cumprir esse papel. Lá em Mateus 18, verso 15, vai dizer: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Então olha como é que a Bíblia orienta. Se tem alguma coisa errada acontecendo, você vai lá, você e ele, fala com ele. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então se ele te ouviu, ganhou o teu irmão. Mas se não te ouvir, aí sim, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então olha que interessante. Vamos imaginar um cenário onde na nossa igreja nós recebamos uma acusação, não é? Recebamos uma acusação contra um dos irmãos da igreja. Qual deveria ser o procedimento da igreja? Ir lá, perguntar: olha, está acontecendo e tal, é verdade e tal. Se a pessoa, né, aceitar aquela correção, e se for verdade, tudo certo, o assunto morreu. Não precisa levar adiante. Nós não precisamos. Existe um ensinamento muito difundido nas igrejas de que você precisa ficar remoendo o pecado dos outros em público. Nós não precisamos, não devemos fazer isso. Isso é antibíblico.
Começa por isso aqui. Aí sim, eu fui lá, eu falei, a pessoa se rejeitou, se recusou. Aí sim eu levo para a igreja? Não. Eu levo para 2 ou 3 irmãos. Para quê? Para que pela boca dessas testemunhas seja confirmado aquilo ali. E ainda assim há a expectativa que na boca de 2 ou 3 irmãos a pessoa vá se corrigir. Assunto encerrado. Não precisa mais levar adiante. E se não as escutar, agora sim, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, então vamos considerar um assunto que aconteceu, houve uma acusação entre os nossos membros. Aí eu fui, ou alguém foi e falou, olha, isso aí está errado, você não pode fazer isso. E a pessoa não aceitou. Aí veio outras pessoas, 2 ou 3, falou, ó, você não pode fazer isso, está errado. A pessoa também não aceitou. Não, estou certo, eu faço isso, mas estou certo. Depois veio a igreja. E diante da igreja, a igreja toda decidiu, isso está errado. E a pessoa aceitou. Realmente, está errado. O que acontece com a pessoa? Assunto encerrado. Beleza, pediu desculpa, acabou o assunto. Por isso está escrito. E se também não escutar a igreja? Então, primeiro ele tem que ver se ele vai escutar a igreja. Se ele escutar a igreja, ponto final, o assunto encerrado. Esse assunto não deve ser removido. Revolvido. Considera-o como um gentio e publicano, se ele não escutar. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então aqui há o procedimento padrão para ligação e desligação na terra. A Bíblia ensina sobre como resolver os conflitos no âmbito da igreja. Então começa abordando pessoalmente, depois um 2 ou 3 e depois a comunidade. 1 Coríntios capítulo 5 vai discutir a responsabilidade da igreja em julgar os seus próprios membros, as pessoas que são da sua própria igreja. E vai dizer no verso 12, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, de entre vós a esse iníquo. Então, se tiver alguém aqui na nossa igreja cometendo algo tal que não deva pertencer à igreja, o nosso julgamento se resume a tirar essa pessoa da igreja. E depois Deus vai julgar. Ou seja, precisamos nós, a igreja pode ou não pode julgar? Deve. É uma obrigação, faz parte do escopo das atribuições de uma igreja. E por que eu estou trazendo tudo isso? Porque, irmãos, as acusações que nós sofremos são muitas, de todos os lados, de todas as esferas da sociedade. O que me intriga é que os homens de Deus, muitas vezes, não sabem como lidar com isso. Não sabem como lidar. Curioso como é que, quando eu recebi a acusação que recebi, de que estou respondendo, algumas pessoas que são mais... tirando a nossa igreja, né? A nossa igreja, por conhecer o pastor, por conhecer a nossa vida, né, dia a dia, sabia que eram acusações infundadas. No entanto, outras pessoas que eram homens de Deus, já de cara, já trouxeram um pré-julgamento. Precisou ter toda a avaliação para poder compreender que de fato eram acusações infundadas. O que é errado, porque as pessoas têm muito medo da sociedade. Agora, eu vou trazer alguns poucos ensinamentos. Eu falei no início, né, sobre como há uma certa ligação entre aqueles que são murmuradores, difamadores, aqueles que são, e com isso são cheios de malícia e engano, né? Cheios de mentira, porque eles estão murmurando, estão mentindo, estão reclamando, são infiéis nos contratos. E sobre a nossa própria vida em igreja e também a aplicação na nossa vida pessoal. Provérbios, capítulo 11, verso 13, vai dizer o seguinte: o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém o assunto em oculto. Então, apesar de haver a clara ensino nas igrejas de que você deve ficar expondo o pecado dos irmãos, tem que levar para a igreja, tem que levar para não sei quem, tem que levar para não sei quem. Na verdade, o fiel de espírito mantém o assunto em oculto. A maioria dos pecados que nós cometemos não devem ser levados para ninguém.
Um ou outro leva para o pastor, leva para um irmão de confiança e acabou. Problemas do casal só devem ser levados adiante para alguém intermediar, coisas que são realmente graves e que eles não consigam resolver por conta própria. Eu estou intransigente, a pessoa está intransigente, a gente não consegue uma solução, o problema está avançando, aí você chama uma pessoa de fora. O ideal é que não precise. Por quê? Porque as funções são estabelecidas. O marido é o cabeça do lar. Se há uma questão de determinação, por exemplo, vamos ser Flamengo ou Botafogo? Não, estou brincando. A mulher se submete ao marido e acabou. Agora, tem coisas que são graves. O marido pode estar errado em alguma coisa. Leva para uma terceira parte. Coisas que são graves. Quanto mais a ideia de você ficar se metendo no assunto alheio para levar isso para os outros. Imagina quão ofensivo seria se um dos irmãos da igreja ficasse investigando a vida de outro irmão da igreja para levar essa história para o pastor. Um absurdo, não é um absurdo? Isso é muito comum nas igrejas. Isso é muito comum. E sabe o que é pior ainda? É que o pastor, ao receber uma acusação, deveria de cara repreender a pessoa que está fazendo isso, que foi lá, que fez fofoca, que mexericou. Mas ao invés disso, ele recebe a acusação, muitas vezes traz para a igreja, outras vezes traz a pregação de púlpito. Usa o púlpito para fazer disciplina na igreja. Provérbios 16, 28 vai dizer: o homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Provérbios 18, 8. As palavras do intrigante são como feridas, elas descem ao íntimo do ventre. Provérbios 20, 19. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. Então a ideia é que nós não precisamos e não devemos ficar nos correlacionando com aqueles que são fofoqueiros, que se intrometem nos assuntos alheios e que são tagarelantes. Não é para nós vivermos dessa forma e com essas pessoas. Do contrário, a Bíblia diz bem claro: não te intrometas que um que lisonjeia com os lábios. Provérbios 10, 18. Quem encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga a má fama é um insensato. Então, se você costuma encobrir o ódio, você é uma pessoa falsa. Porque não tem nada demais você ficar com ódio, às vezes. Existem coisas, o rei Davi, no Salmos, falou: odeio-os com ódio perfeito. O ódio faz parte da natureza humana, mas aquele que fica encobrindo o ódio, ele tem lábios falsos. E o que divulga a má fama é um insensato. Por quê? Porque a fama não necessariamente pode estar acompanhada da verdade. E você estará sendo promotor de falsidade. Salmos 101, 5 vai dizer: aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Então a igreja, os órgãos, as autoridades, ao receberem acusações, tem que saber discernir o que deve ser levado adiante ou não. O coração soberbo torna-se insuportável para o nosso Deus. Diz aqui: não suportarei. O Salmos 15, verso 1 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Então, nós precisamos ter o cuidado de falar a verdade, de buscar a justiça, mas mais do que isso, e não difamar com a nossa língua, e nem aceitar opróbrio, nem aceitar acusações contra o nosso próximo.
Tiago 1:26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Quem não refreia a sua língua, quem traz a fofoca dos outros na escola, quem fica contando as coisas íntimas do seu amigo para outras pessoas, tem uma religião vã. O que é vã? De vazia, que não produz frutos. De forma bem clara, Tiago capítulo 4 vai dizer: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Então a palavra de Deus é muito clara. Nós não podemos ficar falando mal uns dos outros. Eu sei que isso não é uma realidade nossa aqui na nossa igreja. Eu sei disso. Mas é uma realidade dentre aqueles que se dizem igreja de Cristo e permanecem continuamente falando mal uns dos outros, daquilo que não são seus negócios, ou seja, são negócios alheios. Levítico 19:16 vai dizer de forma bem clara: não andarás como intrigante entre o teu povo, e não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Então há um cuidado, um zelo de você não se tornar um intrigante, não ser mexeriqueiro, não fazer fofoca um do outro. Sabe, irmãos, hoje eu cheguei em casa e aí o Samuel quis passear com o cachorro, foi passear com o cachorro na rua, fiquei lá fora olhando eles passeando e tal. Quando eu entro em casa, eu encontro o Noé com uma tesoura na mão, os cabelos no chão, vários cabelos no chão. E eu falo: Noé, o que aconteceu? Aí ele diz: a Lia cortou o próprio cabelo dela. Eu falei: a Lia cortou o próprio cabelo? A Lia tem 2 anos, né? A Lia cortou o próprio cabelo, uma tesoura enorme. Ele com a tesoura na mão, os cabelos no chão embaixo dele. Ele fala: a Lia cortou o próprio cabelo dela. E isso me irritou. Me irritou porque, em primeiro lugar, era mentira. E em segundo lugar, porque não só mentiu, ele acusou a irmã de uma mentira. Ele acusou a irmã de como se ela tivesse cortado os seus próprios cabelos. Irmãos, não dá para descrever a loucura que foi para tentar resolver essa questão em casa, porque ele lutou com unhas e dentes para dizer que não foi ele. Precisei pegar a tesoura, e falar: Lia, corta seu cabelo aí. Ela não conseguia nem abrir a tesoura, tadinha. Por quê? Porque isso é algo que nós precisamos retirar do nosso meio. Uma tesoura sem ponta, sem perigo de criança se machucar. Enfim, por quê? Porque é normal as crianças fazerem certas tolices. A estultice está no coração da criança. É normal isso. Mas você tem que ter o cuidado de investigar o caso, de saber, e é difícil pra caramba. 1 Tessalonicenses, Provérbios 26:17 vai dizer: o que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. O que acontece se você pegar um cão pelas orelhas, um cão na rua? Ou você vai ficar mordido. Ou seja, você pensa em pegar o cão, quer segurar o cão, e na verdade vai se voltar contra você. 1 Tessalonicenses 4:11 vai dizer: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Então, irmãos, é para ficarmos quietos. É para ficarmos quietos. Não se meter no negócio dos outros, nas coisas dos outros. Olha a gravidade disso. 1 Pedro, capítulo 4, verso 15, vai dizer: que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor. Então preste atenção. Homicida, ladrão e malfeitor. São 3 coisas gravíssimas, não é verdade? E aí vai continuar o texto. Ou como que se entremete em negócios alheios. O que se mete na vida dos outros
está no nível do patamar do homicida, ladrão e malfeitor. Do homicida, ladrão e malfeitor. O que se mete na vida dos outros. Irmão, só tem perdão para você se meter nas vidas dos outros. Se for uma coisa assim, eu não consigo nem imaginar, uma coisa muito grave, para salvar a vida de alguém. Do contrário, deve ter outros motivos, né? Mas o que vem na minha cabeça. Do contrário, não se meta. Não se meta em briga de marido e mulher. Não se meta em briga de pai com filho, mãe com filho. Não se meta em briga de dois irmãos. Não se meta. Não se meta. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 11 e 12, vai dizer: porquanto ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Estão desordenadamente, estão fazendo nada, estão fazendo coisas vãs. A ordem, mandamos e exortamos o nosso Senhor Jesus Cristo é que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E se eles não trabalharem com sossego? Não comam o vosso próprio pão. Mas puxa, eu fico tão preocupado. Não se meta. Não se meta. Mas poxa, se eu não me meter, a pessoa pensa, né? Mas tem muitas pessoas que ficam à toa, zanzando na rua, fazendo nada. Que eles trabalhem e comam o seu próprio pão. Mas eles não vão comer nada. Vão comer. Você está dizendo o quê? Que a Bíblia é pior do que você? Que a sua solução é melhor do que a solução de Deus? É isso que você está dizendo. Não, eu tenho que achar um jeito de ajudar. A Bíblia está dizendo para você não fazer isso. E quando eu falo isso, irmãos, eu falo, às vezes eu ajudo pessoas que me pedem ajuda, eu ajudo. Mas é assim, aconteceu, eu fico com a cara da pessoa. Uma das coisas que é um critério para mim é não mentir. Já falei isso, vou falar de púlpito agora. Se a pessoa vier e falar assim, eu queria um dinheiro para comprar cachaça, eu dou. Porque a Bíblia diz lá, dai bebida forte ao amargurado, esqueci como é que está escrito. Vamos lá. Se ele foi sincero agora, o cara está bêbado, fedendo uma cachaça, e vem pedir um dinheiro para pegar a passagem, porque ele tem uma entrevista de emprego lá não sei onde, é óbvio que é mentira, que é porque me fazer de bobo. Enfim, todos eles têm assim, eu tenho uma entrevista que vai mudar minha vida. Só que lá em Volta Redonda eu tenho que pegar 3 ônibus e tal, preciso de R$26. Enfim. Mas e vamos considerar algumas hipóteses aqui. Vamos supor que meus filhos ali, né, os mais velhos, um tenha visto o outro fazer uma coisa errada. Vamos supor, um fez uma coisa errada. Foi lá e, sei lá, rabiscou um livro importante, sei lá, fez uma coisa errada. Rabiscou a parede. Rabiscou a parede. Enfim. O que é melhor? Qual o melhor cenário? Vamos dar o exemplo do rabiscou a parede. O melhor cenário, eu cheguei e vi uma parede rabiscada. O que é melhor? Eu chegar e falar assim, quem rabiscou a parede? Aí um acusa o outro, foi fulano. Ou ninguém fala nada? O melhor cenário... Dentre os dois cenários. Dentre esses dois. Não, o melhor cenário é o próprio indivíduo. Fui eu. Eu rabisquei, não me contive. Eu quis fazer esse boneco, achei que ia ficar ótimo aqui. Esse seria o melhor cenário. Mas, desconsiderando essa hipótese, né, partindo para o mundo real, tem outras 2 hipóteses, né? O pai está bravo, furioso. Quem rabiscou a minha parede? Aí, assim, ou ninguém fala nada. Qual seria o melhor cenário? Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Seria o melhor cenário. Você só acusa seu irmão de alguma coisa se for algo realmente grave. Realmente grave. Olha, ele quebrou o vidro e para esconder empurrou para debaixo da cama, tá cheio de caco lá embaixo, alguém pode se cortar. Aí você avisa, né? Que é uma coisa grave. Fora isso, é um exemplo de idiotas, tá? Não é por nada disso. Mas fora isso,
coisas que são menores, é melhor não falar. O colega jogou uma bolinha de papel, acertou o outro, a professora falou: quem jogou a bolinha de papel? Não fala nada. Não fala nada. É melhor. E a professora fala assim: olha, se ninguém falar, eu vou botar todo mundo de castigo. Fica de castigo. Fica de castigo. Melhor. Eu sei que é uma pregação polêmica, né? As pessoas gostam daquele santinho que fala: olha, foi fulano que fez. Eu vi tudo, professora. E o assunto se resolve, você procurar mais ver que quem jogou foi fulano. Mas, olha o que diz em Provérbios 17. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Então é para nós buscarmos separar os maiores amigos? Não. Não. Só fala para os outros ou para alguém se for algo grave. Grave. Tem que ter discernimento. O que é grave e o que não é grave. Provérbios 26, 20 vai dizer: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Cessará a contenda, acaba o problema. Se não houver o intrigante, quem é o intrigante que a gente leu aqui? É o que faz fofoca, é o que fica se intrometendo no problema dos outros, é o que tem a sua boca vã. Esse é o intrigante. A Bíblia determina ele como sendo intrigante. Sem intrigante, acaba o problema. Ou seja, no caso de a pessoa receber uma acusação e as autoridades ficarem lá em cima da pessoa e tal, de quem é a culpa? É de quem acusou, do intrigante. Muitas vezes, nós temos um regime de leis, a acusação pode ser tola. Por exemplo, andou de bicicleta na calçada. Aí a lei proíbe andar de bicicleta naquela calçada. Aí a pessoa viu fulano andando de bicicleta na calçada e resolve filmar. Filmei, ó. Olha lá, vou pegar fulano. Aí, se levar as autoridades vão ser obrigadas a fazer alguma coisa. Ela recebeu a acusação, ela vai ser obrigada, por lei, a fazer alguma coisa. No entanto, é algo assim tão grave? Precisaria disso? Não. Muitas vezes a lei é uma lei tola. Crianças vão aprender a andar de bicicleta na rua? Vai andar de bicicleta aqui na rua. Não. Vai aprender em um local seguro. Depois você vai começar a andar na calçada para aprender a atravessar uma rua. Devagarinho, para quando você for mais velho, você andar pela ciclovia e trabalhar de bicicleta, essas coisas. Mas você não começa na ciclovia. Começa. Não havendo intrigante, cessará a contenda. Lembrando, Mateus 12, 36 e 37 diz: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. É claro que o texto está tratando de salvação, né? Todo aquele que invocar ao nome do Senhor será salvo. Ele está falando isso, a sua palavra. Eu creio no Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Beleza. Eu não creio, não quero invocar o nome do Senhor. Pela sua palavra você vai ser condenado e vai ser salvo. É as suas palavras. No entanto, toda palavra ociosa você vai dar conta. Por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque, como eu disse, nós recebemos muitas acusações. E o grande problema é nós nos envolvermos com pessoas que são acusadoras. A Bíblia diz para nós não andarmos como um intrigante. Essas pessoas que revolvem problemas dos outros. Se você é uma pessoa que faz fofoca de um do outro, do seu irmão, das coisas e tal, você é uma pessoa que deve ser evitada. Então não queira ser um fofoqueiro. Não queira ser um murmurador. Não queira ser uma pessoa maliciosa. Busque a amizade entre os seus irmãos. Irmãos, essa é a mensagem que eu tenho para trazer de hoje. O Senhor abençoe a sua palavra, abençoe a sua igreja. E nós estamos encerrados.